Estamos aqui novamente para dissecar um álbum da história do metal. Hoje a banda escolhida é uma banda mais conhecida. Normalmente nós trazemos aqui, grupos não tão conhecidos, mas hoje, a banda é o Living Death, banda alemã aí de thrash metal, que teve seus álbuns lançados aqui no Brasil lá atrás, no começo dos anos 80, em formato vinil. E recentemente, vários desses álbuns foram relançados no formato CD, inclusive esse World's Neurosis, lá de 89. Apenas para situar, vocês aqui, o World's Neurosis de 89 meio que foi um dos últimos trabalhos da banda, antes da banda se dissociar, se dividir aí em dois grupos, e um deles formou até o Sacred Cow, que é uma das músicas desse disco aqui, Então, o Living Death, até hoje é uma das bandas que não retornou, não fez uma volta, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre esse World's Neurosis, o penúltimo álbum de estúdio dos caras, o último dos anos 80. A capa aqui é bem bonita, com soldadinhos aqui, ou com as mascotes, que desde o primeiro disco já aparecem nas capas. Temos aqui então a contracapa. A minha cópia não é uma cópia nacional, a minha cópia é da Mystic Empire, e temos aqui então as 10 faixas, incluindo a Sacred Cow, que depois viraria, o nome de uma das bandas, da separação do grupo. E na formação aqui, uma formação bem clássica, os irmãos aí Dieter Kelk e Heiner Kelk, baixo e guitarra, sendo que o Heiner chegou a tocar no Mekong Delta. Isso explica um pouco as influências para esse grupo. O sensacional Atomic Stave, que aqui ele foi meio que, vamos dizer assim, sublocado, ou deixou de apresentar tudo que poderia apresentar. Esse batera aí, chegou a tocar no Sodom, do Violent Force também, foi pro grupo do Sacred Cow, Assassin. Então o cara é muito bom. E aqui ele ficou meio de escanteio, só fez o básico, pouco se destacou. Toto Thorsten Bergman, os vocalistas, sensacional, ele tinha um estilo único. E aqui nesse disco ele acaba não seguindo, aquele estilo clássico dele de cantar. Mas a gente vai comentar isso mais pra frente quando eu falar das músicas. E o Frank Frick, que aqui tá como Fred, que também formou lá o Sacred Cow. Então o Sacred Cow, formado aí pelo Thorsten, o Toto, Frank, e o Atomic Stave. E os irmãos, formaram uma outra banda. Então a gente vai seguir agora para falar um pouquinho do disco, mas aqui tem umas outras imagens. Então você vê aí o disco em si, o disco em CD, a minha contracapa, aqui a parte de trás do booklet. E vamos então começar a discutir aqui, a conversar sobre esse álbum. Last Birthday Last Birthday, que letra, hein? Sensacional, tá aí, uma letra que a gente não vê todo dia, O som tá bem diferente em relação aos primeiros álbuns, que eram heavy speed metal, tá aqui mais um thrash um pouco mais trabalhado, e os vocais menos Living Death, vocais que sei lá, acho que alguém pode falar assim, não, esse estilo é meio esquisito, não, canta mais próximo de uma coisa sem ser seu estilo, e ficou uma coisa meio assim neutra, ficou um vocal meio neutro. Em alguns momentos chega a me lembrar até alguma coisa do Suicidal Tendencies, assim, o timbre vocal, a banda, acho que ela tenta amadurecer, musicalmente, tecnicamente, mas por incrível que pareça, fica comum, fica um som bem comum, É claro que a letra chama a atenção, mas é um som bem comum e, como eu falei, lembra alguma coisa meio Suicidal Tendencies, assim, Die Young seria uma continuação da primeira música, em termos de história, vamos dizer assim, a música não funciona, ela é meio confusa na sua construção, aquelas batidinhas, umas quebradas, não entendo se eles estavam querendo atingir um mercado diferente, mas é uma música que passa batido. Enquanto a primeira ainda chama atenção,
né? Mas é diferente. Essa aqui passa batido. Pra mim, a melhor música desse álbum, né, Schizophrenia, né? Aí sim é um thrash speed metal típico que eles tinham, né, do som da banda. Então, se você já curtia, vai gostar, né? E os vocais, eles remetem ao velho Living Death, né? Principalmente lá no refrão, né? Eu só não gostei meio do nível da gravação, assim, algumas coisas na mixagem, né? E o nível mesmo de gravação me pareceu um pouco abaixo, né, do esperado. Mas esse foi um problema que o Living Death sempre teve, né? Produção, gravação, mixagem, é um problema que sempre esteve com a banda. Mas pra mim, a Esquizofrênia é a melhor música desse álbum, vale a pena você conhecer. Você concorda comigo? A quarta faixa, On the Seventh Floor, né? Ela é mais arrastada, mais lenta, alternativa, tem uns toques assim meio obscuros, umas pitadinhas ali de umas coisas meio dark, né? E eu não gostei, né? Acabei não curtindo a música, mas é diferente. Aqui então você dá para perceber, como eu falei, que a banda estava tentando amadurecer ou tentando fazer coisas diferentes, né? Dentro do estilo dela. Pode ser que por isso que alguns fãs gostem bastante desse disco, tá? Ele não é nem um pouco dentro da tradição da banda, ele é mais mente aberta. Down é uma outra música diferente, assim, lenta, alternativa. Parece que ela continua de onde a outra parou, né? No refrão e nas pontas, assim, né, na bridge, dá uma aceleradinha, vira um pseudo thrash, tá? Mas não funciona como metal assim clássico, né? Lembra alguma coisa do Rage, com um pouco menos de peso, né? Seus conterrâneos alemães. E o solo aqui tá fraco, os solos estão abaixo do esperado, né? Mas é aquela faixa que, sabe assim, quando você escuta várias vezes, você acaba até falando assim, ah, beleza, né? É uma faixa que ela te pega pela repetição, né? Então pode ser que você goste, pode ser que você não goste, põe na balança, né? A faixa título World's Neurosis, né? Agora sim, os riffs lá, meu, thrash speed metal, lá do começo de carreira deles, né? Mas depois vem aquelas partes mais truncadas, cadenciadas, um certo ar meio tétrico assim. O refrão é rápido, né? E eu acho que esse álbum ele vem muito carregado pelas influências de Mekong Delta, né? Que era uma banda que tinha um thrash muito alternativo, né, meio orquestrado, meio prog, com coisas bem diferentes. E eu acho que eles resolveram, sabe, incorporar aqui para ver se funcionaria ou não. Essa é uma banda, então, se você gosta do Mekong Delta, talvez você goste desse álbum e dessa faixa aqui, World Neurosis. Seguindo, gente, tem a faixa talvez a mais engraçada, né? É uma faixa boa, também gostei, seria um dos meus destaques, que é Bastards at the Bus Stop. Só que aqui, meu, começa com um baixo, assim, bem na cara, né? E os vocais também, mais próximos do passado, lembrando até um pouco do Tankard, pelas letras, assim, irônica, ácida, engraçada, enfim, né? É mórbida. Mas, assim, chama atenção por ser quase um refrão meio hardcore, meio punk, né? Então, eu acho que foge um pouco do que a banda fazia, é acelerada, é veloz, mas ainda, sabe, não, sei lá, não fica com a cara do que a gente conhecia do Living Death, é uma cara diferente, né? De novo, se você não se importa, gosta de coisas bem variadas, esse disco pode ser para você, né? Mais uma com uma letra bem diferentona, uma letra assim, bem tipo história detetive, né? Coronel Mostarda com a chave de fenda na biblioteca. The Testament of Mr. George, né? É um título pelo menos curioso, né? Começa com parece uma peça aí, né, de história do King Diamond, assim. As vocalizações pendem para, de novo, algo mais simples, sem aquele exagero, né, que o Thorsten tinha, como ele ficou conhecido. Então fica uma faixa comum, né? Mas é uma boa faixa de thrash speed metal, né? Uma faixa ok, faixa beleza, né? Mas não é um clássico, né? É uma faixa legal, seria mais uma das faixas boas desse álbum. Fechando o disco, temos então a Sacred Cow, que viraria o nome da banda, né? Do trio aí, sem os dois irmãos. E ela é cheia de quebrada, de variação, né? E a gente fica esperando assim aqueles gritos dos vocais, mas não vem nada. Porque ela abre essa brecha, né, para ter aqueles vocais, meu, gritados mesmo, né, no estilo speed metal, mas não vem, né?
mesmo assim também é uma boa música, né? Ela poderia ter um melhor acabamento, poderia ter um pouco mais de capricho, mas é boa também, não é de se jogar fora, né? Uma faixa boa. E finalizamos o álbum com Tuesday, né? É um momento também que o baixo começa bem, destaque bem, depois vem umas quebradas e finalmente o senhor Atomic Stave, mostra que veio, né? Ele foi subaproveitado nesse disco. Aqui tem virada, tem uma bateria muito destacada, você vai escutar as viradas bem legais, né? E tem aqueles refrões, todo mundo cantando junto, que eles tentam chegar, acho que entre um meio termo, né, de Anthrax e Skid Row. É bizarro, porque dá a impressão, às vezes, que eles querem dar uma americanizada no som, deixar o som um pouco mais leve ou não, né? Fiquei na dúvida aqui, onde eles queriam chegar com essa música, mas se você gosta de bateria, você vai curtir essa música aqui, tem umas partes bem legais. Então, tá aí, né? Aí no encarte, né, a gente tem a listinha, a produção. Essa segunda voz, embora não falhe, nessa última música, né, na Thursday, que eu consigo identificar pelo menos na segunda voz, né? E a gente vai para a avaliação do World's Neurosis, né? A arte da capa muito bonita, né? Gostei, seguindo aquela sequência do personagem, então legal, né? Eles ali de lado, bem feita, chama atenção. Os músicos eu vou dar uma nota 7,5, podia ser mais, mas principalmente porque os vocais do Thursday não foram aqueles vocais esperados, tá? Uma outra falhazinha ali, né? As guitarras meio mal gravadas em algum momento, né? Assim, meio xoxas. O Atomic Stave, subaproveitado, né? Os irmãos, beleza, fazendo seu trabalho ok. A produção acima da média, né? A produção ok, podia ser melhor, podia aproveitar melhor a produção, mas é um erro clássico aí do Living Death na produção. E as composições, eu sinceramente achei que tem algumas coisas boas, não tem nada péssimo, mas poderiam estar melhor, né? Poderia ter uma coisa assim mais, sei lá, mais interessante em termos de thrash, speed metal, do que algumas coisas meio comuns ali, meio misturadas, confusas. Com isso temos 7,4, que é uma nota boa. Vale a pena você conhecer esse disco se você não conhece, adquira a versão nacional, né? Foi lançada, acho que aquelas versões que vem com slipcase, pôster, não tenho certeza, né? Porque a minha versão é importada, mas vale a pena você conhecer, se você gosta aí de um thrash metal, com algumas coisas bem variando, né? Acho que vale a pena, para quem não conhece, vale a pena dar uma escutadinha no Living Death. Eu recomendaria outros álbuns, né, deles, mas esse aqui merece ser escutado. E aí eu queria que você me falasse qual é a sua opinião sobre esse disco. O que você achou dele? Você concorda comigo? São essas músicas que eu falei que são as boas mesmo? Ou não? Né? O que você me diz, né, sobre esse álbum? Estou aguardando aqui seu comentário para a gente conversar sobre ele. Valeu, muito obrigado e até a próxima!